Falando agora especificamente das etiologias das anemias hemolíticas hereditárias, nós vamos falar inicialmente naquelas doenças que causam alterações na membrana das hemácias, né? A membrana das hemácias, pessoal, ali por trás da membrana, digamos assim, existe uma rede de proteínas, né, que ancoram a membrana das hemácias. E as doenças que causam alterações na conformação na membrana das hemácias são exatamente doenças que causam alterações nessas proteínas. E algumas delas são mais relevantes, digamos assim, como, por exemplo, a espectrina, a anquirina, a proteína banda 3 e a proteína 4.2. Essas quatro são as principais. Aquelas que se destacam realmente são principalmente a espectrina e a anquirina. A esferocitose e a eliptocitose são doenças que se manifestam, né, que têm como a sua fisiopatologia alterações nessas proteínas responsáveis por sustentar a membrana das hemácias. E aí, pessoal, por que ocorre, né, um quadro hemolítico quando a gente tem alterações na conformação da membrana das hemácias? Isso aqui é fácil entender, pessoal. As hemácias, elas passam por capilares, né, bem pequenos, muitas vezes com diâmetros menores do que o tamanho das hemácias. Então, por exemplo, para que as hemácias consigam passar pelos capilares esplênicos, que são bem pequenos, como eu estou explicando, elas precisam ter uma certa deformabilidade. E quando a gente tem alterações na membrana dessas hemácias, elas perdem essa capacidade de deformabilidade. Então, elas têm uma dificuldade de passar, por exemplo, pelos sinusóides esplênicos. E isso acaba predispondo aos quadros hemolíticos, porque as hemácias elas ficam por mais tempo ali naqueles capilares e, portanto, elas ficam por mais tempo em contato com os macrófagos esplênicos, e isso acaba levando a uma destruição precoce dessas hemácias. Então, por que ocorre hemólise naqueles pacientes que têm esferocitose, que têm eliptocitose? É exatamente por isso. Como ocorre a perda da deformabilidade das hemácias, elas acabam demorando mais tempo para passar lá pelos sinusóides esplênicos, e isso acaba predispondo a uma destruição precoce pelos macrófagos que estão lá naquela região. No caso, pessoal, da esferocitose, né, que se comparado à eliptocitose é uma doença mais comum, 80% dos casos a gente tem uma doença com a apresentação, é uma doença genética, como eu falei para vocês, né, com herança autossômica dominante, ou seja, na maioria das vezes, os parentes de primeiro grau dos pacientes que têm esferocitose, eles também têm quadros hemolíticos, né? Isso é um dado interessante na história clínica. No entanto, em 20% dos casos, essa doença ela pode se manifestar com um padrão de herança autossômica recessiva. Portanto, é possível que um paciente que tem anemia hemolítica hereditária por esferocitose, ele não tem um histórico familiar positivo. Na maioria dos casos terá, mas se não tiver, não descarta a presença dessa doença. E qual é a apresentação clínica clássica, pessoal, da esferocitose? É exatamente isso aqui. Como eu falei para vocês, toda vida que estivermos diante de um paciente com uma síndrome anêmica associada a uma síndrome ictérica, devemos obrigatoriamente pensar na possibilidade de uma anemia hemolítica. Ainda mais se estivermos diante também de um paciente com esplenomegalia. Como eu expliquei para vocês, pessoal, a destruição das hemácias ela ocorre predominantemente lá no baço. Se essa destruição ela está sendo acelerada, está sendo exacerbada, vai haver uma certa hipertrofia, hiperplasia das células do baço. Isso pode gerar algum grau de esplenomegalia. Geralmente não é uma esplenomegalia de grande monta, mas é uma esplenomegalia muitas vezes detectável ao exame físico. Então, anemia, icterícia e esplenomegalia deve nos fazer lembrar da possibilidade de um quadro hemolítico. E ainda mais se esse paciente tiver um histórico de litíase biliar.
demonstrando que esse quadro hemolítico possivelmente é uma apresentação crônica, de longa data. E se esse paciente tiver um histórico de icterícia neonatal, isso são dados que realmente falam muito a favor de uma anemia hemolítica hereditária, onde a esferocitose é uma das principais. E o laboratório, pessoal? Qual é o laboratório clássico? Quais são as alterações clássicas do ponto de vista laboratorial que a gente pode flagrar no paciente com esferocitose? É claro que as alterações clássicas de todo e qualquer quadro hemolítico a gente pode ver nessa situação. Como eu expliquei para vocês, aquelas alterações iniciais que eu expliquei, elas são comuns a toda e qualquer causa de hemólise. Então, a presença de anemia, a tendência à macrocitose, o aumento dos níveis de reticulócito, o aumento da bilirrubina indireta, o aumento do LDH, a queda da aptoglobina, isso não me diz que é uma esferocitose, isso me diz que é uma anemia hemolítica. No entanto, pessoal, essa alteração aqui, o HCM acima de 36, é uma alteração bastante rara e bastante específica da esferocitose. Eu, pessoalmente, eu não me lembro de nenhuma outra causa de anemia que possa causar um HCM acima de 36, ou seja, uma anemia que tem, uma hemácia, né, que tem um certo caráter de hipercromia, né? Então, isso é uma alteração bem clássica da esferocitose. É claro que a presença dos esferócitos no sangue periférico, né, na análise do sangue periférico, é um dado que vai me falar a favor da presença dessa doença. No entanto, pessoal, é importante que vocês saibam que existem outras condições que podem cursar com o surgimento de esferócitos no sangue periférico, como, por exemplo, toda e qualquer causa de hemólise que tenha um caráter intenso, né? Podem surgir esses esferócitos. No entanto, quando esses esferócitos são em uma quantidade exacerbada, é claro que a gente vai pensar fortemente na possibilidade de uma anemia hemolítica hereditária no contexto da esferocitose. E o exame mais específico, aquele exame que deve ser solicitado, né, diante da suspeita especificamente da esferocitose, é esse último exame aqui, que é o teste da fragilidade osmótica, né, que é exatamente o teste que, quando alterado, fala bastante a favor da presença de esferocitose. Como eu falei para vocês, existem alterações genéticas, né, que causam alterações naquelas proteínas que ancoram a membrana celular das hemácias. E é muito bem documentado algumas mutações que especificamente causam a esferocitose, né? Então, eventualmente, diante de uma forte suspeita clínica e que esses exames anteriores não foram suficientes para esclarecer o quadro, para definir o diagnóstico de esferocitose, eventualmente pode-se lançar a mão dos testes genéticos, mas eu confesso para vocês que isso não é uma coisa habitual. Inclusive, não são todos os laboratórios, né, que têm estrutura capaz de fazer esses testes genéticos, né? Então, isso aí realmente é a minoria dos casos. Em relação ao tratamento, pessoal, toda vida que estivermos diante de um paciente com uma anemia hemolítica hereditária causada por esferocitose, né, o tratamento ele vai se basear essencialmente em quê? Na esplenectomia. A hemólise, como eu expliquei para vocês, ela ocorre, neste caso, quase que exclusivamente no baço, né? Não exclusivamente, mas predominantemente no baço. Então, se é o baço que está destruindo essas hemácias em excesso, por conta desses defeitos na membrana celular, então o tratamento dessa condição é feito exatamente através da esplenectomia. Claro que com todos aqueles cuidados, né, que devem ser tomados para a realização da esplenectomia. Como, por exemplo, geralmente se recomenda esperar até os 5 anos de idade para fazer essa cirurgia. Por quê? Porque as crianças que fazem esplenectomia antes dessa idade têm um risco bem maior de quadros infecciosos, né, de infecções por germes encapsulados, como, por exemplo, pneumococo, como, por exemplo, meningococo. E é exatamente por isso que, pelo menos 21 dias antes de realizar a esplenectomia, os pacientes devem atualizar o seu calendário vacinal para esses germes, né? O pneumococo
e o meningococo, né, que são os germes que mais comumente causam infecções em pacientes esplenectomizados. E além, pessoal, da clássica esplenectomia, né, os pacientes que têm anemia esferocística, né, que tem esferocitose, eles têm, portanto, uma hemólise crônica. E todo e qualquer paciente que tem um quadro de hemólise crônica, ele deve fazer a suplementação diária de ácido fólico. Por quê? Eu já expliquei para vocês. Quando a gente tem uma destruição em excesso na periferia das hemácias, a medula responde aumentando a produção de hemácias, aumentando a produção de células jovens, como os reticulócitos, que são os precursores das hemácias. E para que ela faça isso da maneira adequada, ela precisa ter substratos da forma adequada, como, por exemplo, o ferro, a vitamina B12 e principalmente o ácido fólico, né, que é aquele que, se não for suplementado, rapidamente os seus estoques vão ser consumidos. Então, todo e qualquer paciente que tem um quadro hemolítico crônico, ele deve fazer a reposição diária de ácido fólico. Então, resumidamente, qual é o tratamento da anemia esferocítica, da esferocitose? Esplenectomia, né, com todos esses cuidados que eu falei para vocês, e reposição diária de ácido fólico. E a outra doença, né, que tem na sua fisiopatologia alteração na membrana das hemácias, né, por causar alteração, por estar relacionado à alteração naquelas proteínas que ancoram a membrana, principalmente a anquirina, principalmente a espectrina, é a liptocitose, que é uma doença bem menos comum do que a esferocitose, mas digamos que talvez seja o seu principal diagnóstico diferencial. Como eu falei para vocês, as proteínas que são alteradas são basicamente as mesmas. A imensa maioria dos casos de eliptocitose, a herança é autossômica dominante. E o que é que isso quer dizer? Qual a importância clínica disso? É que a maioria dos pacientes que têm essa doença, eles têm histórico familiar de parentes de primeiro grau que também têm essa doença. Isso é um dado clínico importante. Na maioria dos casos, pessoal, de eliptocitose, os pacientes, na verdade, eles não têm anemia, ou eles têm um grau muito discreto de anemia, né? Que é o que a gente chama de hemólise compensada, né? Há uma destruição periférica em excesso das hemácias, ou seja, há sim um quadro hemolítico, no entanto, com intensidade na qual a medula, ao provocar um aumento da proliferação, um aumento na produção das hemácias, ela consegue compensar essa destruição em excesso, né? Por isso que, na maioria das vezes, os pacientes que têm eliptocitose, eles não têm um quadro avançado de anemia. Algumas vezes eles, na verdade, nem têm anemia, eles têm uma hemólise compensada. Diferente da esferocitose, onde a maioria dos pacientes tem anemia propriamente dita. E aí é fácil da gente entender, né? Se a maioria dos pacientes eles não têm um quadro anêmico importante, então na maioria das vezes eles não vão precisar de um tratamento mais invasivo, como por exemplo a esplenectomia. Então, no caso da eliptocitose, a esplenectomia ela é reservada somente para aqueles casos mais avançados. Ou seja, é possível conduzir um paciente com eliptocitose somente com a reposição de ácido fólico, sem indicar a esplenectomia. Agora, é claro que naqueles pacientes que têm um quadro mais exuberante, né, que tem uma anemia mais importante do ponto de vista clínico, o tratamento também acaba recaindo sobre a esplenectomia. Então é isso, pessoal. Falamos agora, né, nós estamos falando das anemias hemolíticas hereditárias. Falamos do primeiro grupo dessas doenças, que são aquelas doenças que têm um defeito na membrana celular, que é a esferocitose e a eliptocitose. Agora nós vamos dar um intervalo, né, e aí a gente volta em seguida para a gente falar do grupo de doenças relacionadas às alterações enzimáticas, né, que é a carência de G6PD e a carência de piruvato quinase.